Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar da área do triângulo. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que a área do triângulo pode ser calculada pela multiplicação da medida da sua base pela medida da sua altura dividido por 2. Então, observe essa fórmula que temos aqui. A área do triângulo vai ser igual a B vezes H dividido por 2. Onde B, esse B que temos aqui, é a medida da base do triângulo e esse H é a medida da altura do triângulo. Então, observe que essa fórmula aqui, vamos até circular ela. Essa fórmula aqui nos permite calcular a área de um triângulo, ou a área do triângulo. Então, observe que a área do triângulo vai ser igual à medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Prosseguindo, vamos fazer agora exemplos. Vamos ver o que diz o nosso primeiro exemplo. Calcule a área de um triângulo em que a medida da base é igual a 15 centímetros e a medida da altura é igual a 12 centímetros. Então, observe que queremos calcular a área de um triângulo em que foram dadas as medidas da base, que é 15 centímetros, e a medida da altura, que é 12 centímetros. Então, se queremos calcular a área de um triângulo e temos a medida da base e temos também a medida da altura, nos resta substituir na nossa fórmula e efetuar os cálculos. Então, observe que a área do triângulo é igual à medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Então, observe que a área do triângulo vai ser igual a 15 centímetros, que é a medida da base, vezes 12 centímetros, que é a medida da altura, dividido por 2. Então, observe que ficamos com 15 centímetros vezes 12 centímetros, dividido por 2. Então, observe que a área desse triângulo vai ser igual a 15 centímetros vezes 12 centímetros é igual a 180 centímetros quadrados, dividido por 2. Agora, observe que ficamos com 180 centímetros quadrados dividido por 2. E observe que 180 centímetros quadrados dividido por 2 é igual a 90 centímetros quadrados. Portanto, o que concluímos? Concluímos que a área de um triângulo que possui medida da base igual a 15 centímetros e medida da altura igual a 12 centímetros, a área desse triângulo é igual a 90 centímetros quadrados. Prosseguindo, temos aqui o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte: calcule a área de um triângulo em que a medida da sua altura é igual a 30 centímetros e a medida da sua base é igual ao dobro, ou seja, vamos sublinhar aqui, o dobro da medida da sua altura. Então, observe o seguinte, que queremos calcular a área de um triângulo em que a medida da sua altura é igual a 30 centímetros e temos a informação que a medida da sua base é igual ao dobro da medida da sua altura. Então, observe o seguinte, que se a medida da base é o dobro da medida da altura e temos que a medida da altura é igual a 30 centímetros, podemos concluir que a medida da base desse triângulo é igual a 60 centímetros. Por que, professor, 60 centímetros? Porque 60 centímetros é o dobro de 30 centímetros. Então, observe que a medida da base é o dobro da medida da altura. Logo, se a medida da altura é 30 centímetros, então a medida da base é igual a 60 centímetros. Prosseguindo agora, vamos pensar no seguinte: se temos a medida da base e temos a medida da altura, podemos calcular a área desse triângulo utilizando a nossa fórmula. Observe que a fórmula é o seguinte: área do triângulo é igual à medida da base vezes a medida da altura dividido por 2.
se temos a medida da base e temos a medida da altura, nos resta fazer contas. Então, a área desse triângulo vai ser igual a 60 centímetros, que é a medida da sua base, vezes 30 centímetros, que é a medida da sua altura, dividido por 2. Então, observe que ficamos com a área do triângulo igual a 60 centímetros vezes 30 centímetros, dividido por 2. Agora, observe o seguinte, que 60 centímetros vezes 30 centímetros é igual a 1.800 centímetros quadrados, dividido por 2. E observe que 1.800 centímetros quadrados dividido por 2 é igual a 900 centímetros quadrados. Portanto, o que concluímos? Concluímos que a área de um triângulo em que a medida da sua base é igual a 60 centímetros e a medida da sua altura é igual a 30 centímetros, a área desse triângulo é igual a 900 centímetros quadrados. Prosseguindo, temos o nosso terceiro exemplo, que diz o seguinte: calcule a medida da base de um triângulo que possui área de 28 centímetros quadrados e a medida da altura é igual a 2 centímetros. Então, observe que esse exemplo aqui, ele é diferente do primeiro e do segundo. Por quê? No primeiro e no segundo exemplo, queríamos determinar a área de um triângulo, sabendo das medidas da sua base e a medida da sua altura. Aqui, nesse exemplo, queremos determinar a medida da base de um triângulo, onde sabemos que a área dele é igual a 28 centímetros quadrados e a altura dele é igual a 2 centímetros. Então, observe que, a partir dessas informações que temos aqui e a partir da nossa fórmula, que é essa aqui, ó, a área do triângulo é igual à medida da base vezes a medida da altura dividido por 2, a partir dessas informações e da fórmula que temos aqui, é possível calcular a medida da base desse triângulo. Então, observe que vamos pegar aqui, ó, a nossa fórmula, que é essa aqui, ó, a área do triângulo é igual à medida da base vezes a medida da altura dividido por 2, e vamos substituir os valores que é dado aqui no enunciado do exemplo. No enunciado do exemplo, é dado a área, que é 28 centímetros quadrados, e é dada a medida da altura, que é 2 centímetros. Então, observe que com essas informações, vamos substituir esses valores que temos na nossa fórmula. Observe que a área é igual a 28 centímetros quadrados. Então, no lugar de A, aqui, vamos colocar 28 centímetros quadrados. E observe que a altura também é dado, que é 2 centímetros. Então, no lugar aqui de H, vamos colocar 2 centímetros. Então, observe que a área do triângulo é igual à medida da base vezes a medida da altura dividido por 2, implica no seguinte, implica em 28 centímetros quadrados, que é a área, é igual a B, que é a medida da base, vezes 2 centímetros, que é a medida da altura, dividido por 2. Então, observe que ficamos com 28 centímetros quadrados igual a B, que é a medida da base, vezes 2 centímetros, dividido por 2. Então, observe o seguinte, que agora o próximo passo da gente vai ser fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever esse 28 centímetros quadrados aqui na forma de fração. Então, para escrevê-lo aqui na forma de fração, basta a gente escrevê-lo aqui, ó, dividindo ele por 1. Então, observe que 28 centímetros quadrados na forma de fração fica aqui, ó, 28 centímetros quadrados dividido por 1. Professor, mas por que foi que escreveu aqui na forma de fração? Porque eu quero ficar com uma igualdade, ou seja, queremos ficar aqui com uma igualdade de frações. Então, quando eu escrevo 28 centímetros quadrados na forma de fração, vamos ficar com 28 centímetros quadrados dividido por 1 é igual a B, que é a medida da base, vezes 2 centímetros dividido por 2. Quando escrevemos aqui na forma de fração, podemos utilizar aqui que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Quem são os extremos aqui? São o 28 centímetros quadrados e o 2. E quem são os meios? São o 1 e o B vezes 2 centímetros. Então, agora nos resta fazer multiplicações. Observe que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, vamos fazer logo aqui, ó, o produto dos extremos. Ó. 28 centímetros quadrados vezes 2 é igual a 56 centímetros quadrados.
Então, isso aqui vai ser igual ao produto dos meios. Então, vamos multiplicar aqui os meios. 1 vezes B vezes 2 centímetros é igual a 2 centímetros de B. Então, observe que ficamos com 56 centímetros quadrados igual a 2 centímetros de B. Nosso próximo passo agora vai ser isolar B. Então, esse 2 centímetros aqui que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, observe que B vai ser igual a 56 centímetros quadrados dividido por 2 centímetros. Então, observe que ficamos com B igual a 56 centímetros quadrados dividido por 2 centímetros. O que implica que B vai ser igual a 56 dividido por 2 é igual a 28. E centímetro quadrado dividido por centímetro é igual a centímetro. Logo, o que concluímos? Concluímos que B, que é a medida da base desse triângulo, é igual a 28 centímetros. Portanto, o que concluímos? Concluímos que a medida da base de um triângulo que possui área de 28 centímetros quadrados e a medida da altura é igual a 2 centímetros, a medida da base desse triângulo é igual a 28 centímetros. E assim finalizamos nossa aula.